Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite, aqui Além da Tecnologia, e eu estou construindo em público a Maria, a assistente financeira que vai ajudar famílias e pessoas a se organizarem melhor financeiramente, a ter controle dos gastos, a poder conseguir fazer metas para o futuro e muito mais. E hoje eu vou falar um pouco sobre a parte da conexão com o Open Finance, que é um processo essencial nessa parte de gestão financeira, porque um sistema, quando ele tem a conexão com o Open Finance, ele consegue puxar as informações atualizadas, dar o direcionamento para a pessoa, tirar todo o atrito ali da parte da pessoa ter que ir atualizando gasto por gasto. Tudo isso pode ser feito automaticamente com a conexão com o Open Finance, tanto atualizar os gastos, categorias, fazer projeções, e a gente já consegue ter isso muito mais fácil junto com a conexão com o Open Finance. Bom, e aqui eu tô na página da Maria, mas o objetivo mesmo é falar sobre essa conexão com o Open Finance, porque como que a Maria vai funcionar com o Open Finance, né? A ideia é que quando a pessoa ela se conecta com a Maria e dê as autorizações, já fala sobre o processo de autorização, a Maria ela já gere um diagnóstico, já consiga dizer para a pessoa como é que está a saúde financeira dela ali, onde tem oportunidade de melhoria ou não, com base nos dados passados. Com a conexão do Open Finance, a gente consegue visualizar e analisar os dados de até 365 dias para trás. Ou seja, é um ano de informações ali das pessoas para poder gerar informação e a gente conseguir ajudar nessa parte da organização, né? Com isso, a gente consegue também classificar, identificar possibilidades de economia, categorizar os gastos de forma mais facilitada, tudo automatizado pela Maria conectada no Open Finance. Além disso, também tem outras funcionalidades, como ajudar no planejamento, realizar metas, reserva de emergência, de acordo com a situação da pessoa ali naquele momento. Bom, e para poder fazer essa conexão, né, e colocar todas essas funcionalidades dentro da Maria, eu fui atrás de 2 fornecedores. O primeiro que eu analisei foi a Belvo e em seguida foi a Plug. A Belvo, ela é uma empresa bem interessante, porque eles têm uma estrutura muito robusta para poder fazer essa conexão. E uma parte bem legal deles é que eles têm um trial, né, um período de testes ali, com até 25 contas conectadas, 25 links que eles chamam, e é ilimitado. Na Plug, por exemplo, que é outro fornecedor que eu vou falar já, a gente tem um período de teste de 15 dias, depois disso você tem que obrigatoriamente subir para um plano para poder conseguir continuar usando, né? Já que na Belvo não, você tem esse limite de 25 contas ilimitado ali para poder usar quanto tiver, só que é 25 contas ali no máximo. E a Plug, que foi a que eu escolhi para poder fazer a minha conexão, apesar dela não ter esse trial tão generoso quanto a Belvo, o plano mais barato dela, o plano mais em conta para alguém que está começando um projeto do zero, ele é metade do preço do plano mais básico da Belvo. Então, mesmo que a Belvo tenha um trial muito melhor, a Plug, financeiramente falando, quando o projeto crescer e eu precisar realmente contratar o plano, faz muito mais sentido para uma empresa que está começando e um projeto bem iniciante. E outro ponto bem importante, além dessa parte financeira, que chama muita atenção, é que apesar dela ter esse limite de 14 dias de trial e você depois ter que pagar para o plano, eles têm um serviço que chama o Meu Plug. Esse aqui, ele é um serviço para as pessoas conseguirem visualizar as contas que eles têm acesso pela Plug. E com isso, com a conta de desenvolvedor, a gente consegue gerar o nosso token ali e as informações e fazer a nossa conexão. Nessa página que ele explica, eu vou colocar essa página na descrição do vídeo, mas é basicamente como se fosse um acesso pessoal. Então, eu posso conectar as minhas contas, usar a minha chave de API aqui da Plug, o Client ID, o Client Secret, para poder ter acesso às minhas informações e, no caso, eu testar colocando na Maria e validar ali se está funcionando da forma que eu queria, para depois apenas fazer o upgrade do meu plano e virar a chavinha ali para produção e conectar com os dados das pessoas que utilizarem o meu sistema. Isso aqui acho que foi essencial, porque juntando com a parte do preço, né, ser um pouco mais acessível, eu consigo fazer os testes e validar com os meus próprios dados aqui e já pôr para rodar alguma coisa internamente mesmo que comigo e sem o limite dos 14 dias que é o período de teste deles ali. E assim, é o fornecedor que eu estou usando, é onde eu estou implementando, eles têm uma API muito bem estruturada, aqui um glossário explicando o que é cada um dos itens lá dentro, tem a parte de introdução aqui que eles explicam e toda uma parte de suporte de API, a documentação muito bem feita também. Isso aqui contou demais. Bom, e como que acontece essa integração, né? Eu passei aqui, né, na parte da introdução, eles têm esse widget na tela, em que a pessoa ela vai selecionar o banco que ela quer conectar, vai entrar com algumas informações e vai passar por esse processo que está aqui agora, autenticando com uma conta do Itaú, de exemplo. E a partir do momento que essa conta está conectada, eu recebo, a Maria, no caso, né, no meu sistema, vai receber um ID para eu poder identificar que aquela conta está acessível
e eu vou poder usar essa informação para poder listar as informações do usuário, como por exemplo as transações dos últimos 365 dias, como eu citei anteriormente, e fazer as análises que eu falei. Então, no fluxo inicial, a pessoa começou a conversar ali com a Maria no WhatsApp, a Maria enviou o link, ela vai ver essa telinha aqui, vai conectar as contas que ela achar interessante, que quiser conectar. Então a Maria já vai conseguir rodar um diagnóstico com base nos dados anteriores daquela pessoa. Isso aí a gente já começa a gerar valor desde o primeiro momento que a pessoa já tem acesso ao Open Finance, à Maria ali dentro do seu próprio WhatsApp. Aqui no Itaú, nesse exemplo que eles estão colocando, não tem uma segunda parte, né? Aliás, a segunda parte é colocar esses dados aqui, mas algumas outras contas, como um teste que eu estou fazendo com o Banco Inter, no meu plug, né? Eu preciso apenas ler um QR Code. Então isso vai depender um pouco de conta para conta. Mas o processo é, de certa forma, simples e pode variar de banco para banco. No Banco Inter, eu entrei com o QR Code e aqui entrou com algumas informações da conta para o Itaú poder fazer a validação. A partir disso, a partir do momento que foi conectada essa conta, de tempos em tempos eu vou fazer a busca desses dados para poder conseguir listar eles e continuar fazendo o processamento, né? Ou seja, não é em tempo real. Não acontece como, por exemplo, a gente passar o cartão e receber a notificação do banco de que uma compra foi aprovada num determinado cartão. Aqui, infelizmente, só por Open Finance ainda não é possível. O Open Finance e nas políticas do Banco Central, ele não permite com que a gente tenha acesso em tempo real aos dados financeiros. Ou seja, de tempos em tempos, provavelmente de 20 a 24 horas, ou dependendo da forma como for ali com a plug, do plano que eu escolher, eu vou conseguir ter acesso aos dados com um certo delay. Então, para quem aprovou uma compra hoje, amanhã a Maria vai receber essa atualização com os dados, para poder classificar, para poder categorizar corretamente, para poder deixar tudo, a vida financeira daquele usuário organizada com base nesses novos dados que foram inseridos, né? É uma certa limitação, mas que ela vem de forma para poder dar um pouco mais de segurança ali também, né? Não ter acesso aos dados em tempo real, ter um pouco mais de segurança, é uma camada a mais ali. Existem várias camadas de segurança nesse processo. Esse próprio widget que a plug coloca aqui já é uma camada de segurança, porque tem várias coisas por trás rodando ali que às vezes o usuário não tem nem consciência. E eu também, ao acessar essas informações e pegar os dados do um ano anterior, por exemplo, de uma determinada conta, também vou utilizar criptografia para poder armazenar essas informações do banco de dados. Vai estar tudo acessível apenas dentro de uma certa interface, utilizar os melhores provedores de nuvem para poder armazenar essas informações. No caso, já estou utilizando, né, a AWS para poder deixar as informações o mais seguro possível dentro de uma rede privada, tudo organizado, porque quando a gente mexe com dados financeiros, existe um nível de criticidade muito alto. Então é uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção. Outro ponto muito legal da plug é que eles têm exemplos de códigos já montados. Por exemplo, aqui eu estou numa tela que ela não é código em si, né? Se eu entrar nessa pasta assets aqui, vai ser simplesmente as informações que estão aqui dentro. Aqui é aquela parte que eu mostrei, como é que ele funciona com o meu plug, que é o serviço deles para a gente poder verificar os nossos dados pessoais. Mas eles têm também outras informações. Esse aqui já está aberto, né? Eu vou voltar aqui para o GitHub deles, em que eles têm vários exemplos de como que eu faço essa conexão. Então eu tenho aqui a parte da API, e dentro dessa parte da API ela vai ter vários tipos de dados que eu posso utilizar, aqui, exemplos, com a parte da conexão com a AWS, que eu citei que eu estou utilizando, Node, Vercel com Connect Token, Vercel, Node, Mongo, e aí que você entra dentro desse repositório, aqui no caso do GitHub a gente pode apertar ponto no teclado, ele abre uma interface como se fosse um Visual Studio, um VS Code aqui para poder visualizar a parte do código, né? E aí daqui a gente já consegue tirar os exemplos das melhores práticas para poder utilizar esses dados. Então eu consigo pegar aqui os endpoints, por exemplo, pegar aqui um webhook que eu tenho que utilizar dentro daquele processo, verificar aqui como que ele está funcionando, pegar aqui a parte de usuário, ver para onde que ele está acessando esse token service, posso vir aqui, entender como é que é a implementação na melhor forma possível, porque é o formato indicado pelo plug. Então não só a documentação deles permite que a gente entenda melhor como é que é a estrutura e como é que está organizado, mas também os códigos de exemplo permitem que a gente faça a implementação adequada. Como eu disse, são dados financeiros, né, e a gente precisa de toda uma camada de segurança, e até a forma como a gente escreve o código conta nessa parte de segurança e organização das informações. Então, acho que vai ser uma implementação bem segura, bem redondinha. Espero que até o momento onde os testes que eu estou fazendo tá funcionando legal, e eu acho que vai conseguir gerar muito valor sim, vai ser um diferencial do projeto, ter essas informações, não só a conexão, mas como a gente manipula esses dados, sabe?
Bom, é basicamente isso que eu queria falar hoje, é como que eu vou utilizar o Open Finance para poder trazer os dados para dentro da aplicação e manipular eles ali de forma a gerar valor para o usuário e também as partes de segurança. E se você ficou com alguma dúvida ou tem algum interesse em saber mais, pode deixar comentários aqui embaixo, então me manda mensagem. Os links que eu citei, vou deixar o da Belvo, o da Plug, essa parte aqui desse repositório explicando como que o meu plug funciona. Vou deixar tudo aqui na descrição. Se alguém aí na parte técnica tiver interesse de mexer e fuçar aqui para poder ver como é que funciona, tá tudo aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, tchau, tchau.